Quando a Estrela da Morte explodiu e virou poeira cósmica espacial lá nos céus de Yavin 4, a primeira reação do Imperador Palpatine foi de puro ódio. Foram trilhões de créditos imperiais jogados no lixo de uma hora para outra. Décadas de planejamento secreto foram transformadas em cinzas simplesmente por causa de um garoto fazendeiro em um caça X-Wing. Só que por trás de toda aquela raiva de um Lord Sith, existia também uma emoção ali muito diferente. Palpatine também sentiu um alívio profundo, silencioso e assustadoramente calculista. A grande verdade aqui, meu parceiro, é que o Darth Sidious ele ficou incrivelmente feliz com a morte do Will of Tarkin. Pra gente entender por que ele ficou feliz com a morte do Tarkin, primeiro a gente tem que esquecer os sabres de luz aí e a gente tem que mergulhar na paranoia política do Império Galáctico. O Palpatine, ele era o mestre supremo da arte de dividir e conquistar. Ele construiu todo o seu império, garantindo que os seus subordinados vivessem constantemente em um conflito ali eterno. Oficiais militares odiavam os governadores regionais e a inteligência militar ela espionava constantemente os almirantes. Todo mundo estava lutando contra todo mundo. Esse atrito infinito aí garantia que ninguém acumulasse poder o suficiente para ameaçar o próprio trono lá de Coruscant. Só que o Will of Tarkin, cara, ele era uma grande, perigosíssima exceção a essa regra de ouro que o Palpatine tinha. Tarkin, ele nasceu no duro e implacável planeta chamado Eriado. Lá ele aprendeu desde cedo que apenas os predadores mais fortes conseguem sobreviver. Durante as Guerras Clônicas, ele serviu até mesmo como um capitão da República. E foi ali, nas trincheiras empoeiradas, que ele desenvolveu um desprezo gigantesco pela Ordem Jedi. O Tarkin, gente, ele achava os Jedi fracos. Pesos mortos ali que prolongavam a guerra com uma moralidade ridícula. Ele e o Palpatine, eles compartilhavam um desprezo absoluto pelo Conselho Jedi e pela burocracia do Senado Galáctico. Palpatine então percebeu rapidamente que esse homem ele seria uma ferramenta formidável para impor a sua tirania. Com a ascensão do Império Galáctico, Tarkin ele pisou em cima de todos os seus rivais sem o menor remorso. Basta lembrar como ele roubou o controle da Estrela da Morte do próprio diretor Orson Krennic. O pobre coitado do Krennic deu a vida para criar a super arma e coordenar os cientistas. Quando o Super Laser finalmente provou a sua força, Tarkin tomou o comando total da Estrela da Morte e deixou o Krennic para morrer sozinho lá em Scarif. Ao dar a Tarkin no controle da Estrela da Morte, Palpatine meio que sem querer acabou criando um monstro político. O Imperador tinha acabado de dissolver o Senado Imperial, entregando o controle burocrático aos governadores imperiais. E Tarkin agora tinha uma arma que superava todo o poder de fogo do resto da Marinha Imperial inteira. Pensa no perigo que isso representava para os Sith. Se a Estrela da Morte sobrevivesse ao ataque rebelde, o Tarkin ele se tornaria quase um deus na galáxia. Ele teria o poder balístico e a influência política o suficiente para ditar as regras do jogo na galáxia. Ele poderia simplesmente apontar o seu super laser para o planeta Coruscant e ameaçar o próprio Imperador Palpatine. Para um Lord Sith obcecado pelo controle total, deixar um militar comum ter essa vantagem, cara, era um erro, um risco inadmissível. Além da enorme ameaça militar, tinha também o conflito ali com as próprias regras do Sith. A regra de 2, ela prega que o lado sombrio da força é a única coisa que realmente garante o direito de governar. Mas a hierarquia natural, ela estava invertida nas salas de comando da Estrela da Morte. O Tarkin aí frequentemente dava ordens diretas na frente de todo mundo para o próprio Lord Vader. Ele mandava Vader soltar prisioneiros e ordenava que ele parasse de enforcar generais e subordinados como mote na cara de todo mundo. Ver o aprendiz do próprio Imperador agindo como um capanga de um militar qualquer enviava uma mensagem terrível para o alto comando. Isso demonstrava aos generais que a tecnologia avançada e as patentes altas valiam muito mais que essa tal de força. A morte de Tarkin, cara, ela pulverizou essa falsa ilusão na mesma hora. Isso foi um lembrete brutal de que uma máquina gigante, ela realmente não é nada perto do poder sombrio da força. Com o Tarkin fora do jogo, Palpatine novamente colocou Darth Vader de volta no topo inquestionável da cadeia militar imperial. E a culpa disso tudo foi também novamente do próprio Tarkin. A decisão fria dele de destruir o planeta Alderaan foi possivelmente o maior tiro pela culatra da história do Império. Alderaan, cara, era o mundo do núcleo, pacífico, rico
e completamente desmilitarizado, não tinha exército. Só que o Tarkin, do outro lado, ele tinha escrito a chamada Doutrina Tarkin, defendendo que governar pelo terror era mais eficiente do que usar tropas terrestres. Ele achava sinceramente que explodir o planeta da Princesa Leia faria com que todos os sistemas solares da galáxia imediatamente se ajoelhassem em choque. Essa é a doutrina de Tarkin. Só que aconteceu, cara, exatamente o extremo oposto. Ao pulverizar bilhões de inocentes na galáxia, ele provou na realidade que obedecer ao Império Galáctico não garantia de forma alguma a sobrevivência de ninguém. Isso daí instantaneamente radicalizou trilhões de cidadãos na galáxia que estavam quietos. Fazendeiros, políticos, famílias ricas, todo mundo começou imediatamente a tentar financiar a Aliança Rebelde escondidinho ali. E em vez de esmagar o espírito da rebelião, o Tarkin, na verdade, ele funcionou como o melhor recrutador involuntário dos rebeldes. E então a gente chega finalmente ao momento lá em Yavin 4, onde o ego do Tarkin, ele selou finalmente o destino de todos. Quando os caças da Aliança Rebelde atacaram os analistas do Império Galáctico, eles perceberam uma falha matemática fatal na porta de exaustão térmica da estrela. Oficiais correram e foram e tentaram. Eles alertaram o Tarkin que a base corria um risco real de se explodir. Eles deixaram a nave de fuga pronta no hangar até mesmo para salvar o Grão-Moff Tarkin. Eles sabiam da fraqueza. E a resposta do comandante foi uma arrogância, cara, absurda. Ele disse basicamente: analisamos o ataque deles, senhor, e existe perigo. Quer que prepare a sua nave agora? Como? Fugir? Em nosso momento de triunfo? Está superestimando as chances deles. Essa teimosia brutal aí custou a arma mais cara já criada na galáxia. Mas imagina aí o pior cenário possível pro Imperador. E se a estação ficasse inteira e o Tarkin destruísse a base rebelde com sucesso? Palpatine ali estaria com a bomba relógio política nas suas mãos. No livro do Sith, o próprio Imperador Palpatine, ele escreveu nas margens que Tarkin, ele tinha ambição demais e os dias dele certamente estavam contados. Ao recusar a evacuação e virar fumaça no espaço, o Tarkin, ele deu o maior favor do mundo para o Palpatine. Com essa morte aí super conveniente, Palpatine, cara, ele reestruturou o exército para garantir que seu poder fosse daquele momento em diante realmente absoluto. Ele promoveu líderes aí como Cassio Tag, excelentes em logísticas da frota, só que caras que eram ao mesmo tempo ali fáceis de controlar e sem coragem para dar golpes. Quando a construção da Estrela da Morte começou lá em Endor, a liderança basicamente só tinham covardes. Palpatine botou tudo nas mãos do medroso ali Moff Gideon, que tremia a base só de ver o capacete preto do Lord Vader. O Tarkin, ele serviu bem quando ele forjava regras ali de sangue e governava pelo pavor, só que no exato instante em que a ferramenta ficou perigosa demais, a morte do cara resolveu o problema perfeitamente. Mas me diz aí nos comentários, gente, se você fosse Palpatine, você acharia também que a morte do Tarkin foi algo positivo? E se você gostou do vídeo, cara, cuidado com a sua ambição, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.